Olá, queridos irmãos e irmãs, sexta-feira da 12ª semana do Tempo Comum. Agora nós iremos refletir um pouco sobre o capítulo 8 do Evangelho de Mateus. Hoje, dos versículos 1 a 4. Tendo Jesus descido do monte, numerosas multidões o seguiam. Eis que um leproso se aproximou e se ajoelhou diante dele, dizendo: Senhor, se queres, tu tens o poder de me curar e de me purificar. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: Eu quero, fica limpo. No mesmo instante, o homem ficou curado da lepra. Então Jesus lhe disse: Olha, não digas nada a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e faz a oferta que Moisés ordenou, para servir de testemunho para eles. Duas coisas bem interessantes aqui para a nossa reflexão no dia de hoje. Primeiro, a lepra. A lepra era um mal terrível em Israel. Quem contraísse lepra era uma condenação. Se nós olharmos um pouco, até o século XIX, a lepra continuava sendo uma condenação. Não se tinha cura para a lepra. Hoje em dia, a lepra, que é denominada como hanseníase, quando ela é descoberta, entra com a medicação e ela é curada, né? Não causa tanta deformidade como antigamente. Hoje a pessoa se cura de hanseníase. Não é uma doença mortal como era na época de Cristo. Então a hanseníase era uma doença terrível, era uma doença cruel, porque ela ia deformando a pessoa toda. Primeiro aspecto. Segundo, quem tinha hanseníase, quem tinha lepra, era obrigado a viver fora da comunidade. Ou seja, a pessoa vivia em total isolamento. Ela não podia ter contato humano. Se alguém se aproximasse dela, tinha que ficar uma quantidade de metros e ela devia anunciar que ela era leprosa. Então a pessoa não tinha interação social. Se tinha, era algo muito à distância. Agora você imagina uma pessoa não ter nenhum contato com uma outra pessoa. Um abraço, um aperto de mão, um afago, nada. Quanto isso não machuca humanamente falando. Fora a questão do estigma social. Tendo de posse essa informação, outra coisa que também estava na lei mosaica era o seguinte: se alguém por um milagre, o milagre dos milagres, acima da lepra, da cura da lepra, era a ressurreição de um morto, então vocês imaginem, era o milagre dos milagres, né? Se acontecesse de alguém ser curado de lepra, ele deveria ir apresentar ao sacerdote para que o sacerdote examinasse seu corpo e aí o sacerdote lhe dava uma carta atestando que ele tinha sido curado. Aí sim, ele poderia ser reinserido à vida social. De posse disso, nós podemos entender que as curas de Jesus não eram somente curas físicas. Elas eram curas emocionais e espirituais. Em que sentido? Essas pessoas, cegos, surdos, o surdo então era duplamente maldito. O surdo, ele era maldito porque já era surdo, ou seja, ele já estava sendo castigado por algo, e ele ainda era maldito de novo porque ele não podia nem ouvir a palavra, ele não podia ouvir a lei. Então era duplamente maldito um surdo. Os paralíticos, também chamados de coxos, e os leprosos e os endemoniados. Toda essa categoria de pessoas, elas eram banidas da vida social. Elas não poderiam viver em sociedade, elas viviam à margem. Portanto, quando Jesus realizava as curas que ele realizava, elas eram muito mais do que meramente curas físicas. E olha que já era algo, né? Cura física de uma pessoa. Eram também curas emocionais e espirituais, porque as pessoas eram reinseridas na sociedade. É interessante a expressão do leproso: Senhor, se queres, tu tens o poder de me purificar. Imagina se Jesus não queria isso. Com toda a humildade, o cara tem tanta fé que ele pode fazer aquilo, que ele já coloca: se tu queres, tu podes me purificar. Eu creio firmemente que tu pode fazer isso. Aqui entra a questão da fé, é extremamente importante, gente. Confiar plenamente em Deus. Muitas vezes as coisas que nós pedimos em nossa vida, nós pedimos com aquela fé meia boca, né? Não temos uma fé confiante realmente no sentido da palavra fé,
né? Confiança em Deus de que realmente Ele pode fazer aquilo. Se for para o meu bem também. Pode ser que o que eu esteja pedindo não seja para o meu bem. E aí eu tenho que me conformar de que Deus vai fazer aquilo que é melhor para mim. Se não for algo bom para mim ter aquilo, então Ele não vai me dar. É confiar plenamente em Deus. Senhor, se Tu queres, Tu podes me purificar. Confiar plenamente em Deus. E Jesus responde, óbvio, eu quero, fica limpo. E na mesma hora ele foi curado. E aí entra a questão interessante. Olha, não digas nada a ninguém. Aqui é interessante observar, isso é uma particularidade do Evangelho de Mateus e do Evangelho de Marcos. Lembrando a vocês que Mateus ele tem a espinha dorsal do seu Evangelho de Marcos, que já tinha sido escrito através de um proto-evangelho que se perdeu. Então a espinha dorsal de Lucas e de Mateus é o Evangelho de Marcos, é a espinha dorsal. Depois tem os enxertos, que são problemas reais da comunidade de Mateus e da comunidade de Lucas. Dou um exemplo para vocês de um trecho que só há em Lucas, porque é um problema local da comunidade lucana. O texto do filho pródigo só está em Lucas. Não tem em Marcos, não tem em João e não tem em Mateus. A questão do iota da lei, né? Está em Mateus, porque o Evangelho de Mateus é escrito para judeus que se converteram ao cristianismo. Portanto, Jesus é um judeu autêntico, ele não veio mexer na lei. Já em Lucas não, Lucas escreve para pagãos, para gentios que se converteram ao cristianismo. Então ele não se preocupa em mostrar um Jesus autenticamente judeu. Não, para ele Jesus é um Jesus universal, ele acolhe todos, ele ama todos. São características próprias de cada evangelho. Mas tanto Lucas quanto Mateus, eles têm a espinha dorsal, o Evangelho de Marcos. E é interessante porque, num primeiro momento, isso fica muito nítido no Evangelho de Marcos, Jesus não quer ser identificado como Messias. Todas as vezes que ele cura alguém, do capítulo 1 de Marcos ao capítulo 8, ele diz, olha, vai e não fales nada a ninguém. Por quê? Porque o povo esperava um tipo de Messias. Um Messias guerreiro, um Messias político, um Messias descendente de Davi. Que iria expulsar os invasores estrangeiros, entenda-se romanos. Iria restaurar o reino de Israel. Esse Messias, Jesus não quer se identificar com ele, porque o povo esperava este Messias. A partir do capítulo 9 de Marcos, há uma virada. Jesus já está caminhando para a cruz, então ele já se identifica com o Messias, mas com o Messias de Isaías, o servo sofredor, aquele que vai dar a vida pelo povo, aquele que vai salvar o povo, aquele que vai libertar o povo, que é o Messias, servo sofredor de Isaías. Por isso que no texto de hoje chama a atenção de dizer, olha, não digas nada a ninguém. Por quê? Porque ele não quer que o povo veja nele o Messias político. Porque a missão de Jesus não é política. A missão de Jesus é de redenção da humanidade. É de revelar Deus, o Deus de amor, o Deus de misericórdia e o Deus Salvador. Ele é o nosso Goel. O que era o Goel em Israel? O Goel é aquele que pagava a dívida para que o devedor não se tornasse escravo. Jesus pagou a nossa dívida na cruz. Ele libertou a humanidade. Ele é o Goel da humanidade. É aquele que age em nome de Deus para pagar a dívida, a fim de que o devedor não se tornasse escravo. Nós éramos escravos do pecado. Ele, sendo o Goel da humanidade, ele liberta a humanidade e faz com que a humanidade deixe de ser escrava e se torne livre. Então é observar o texto de hoje nessa interpretação. Né? Confiança plena no nosso Goel, aquele que resgatou a todos nós no alto da cruz. Um grande abraço, até amanhã se Deus quiser. Tchau.